Aqui é a aula de filosofia do segundo ano. O capítulo que a gente vai estudar agora, neste mês, é o capítulo 8. O que podemos conhecer pelos sentidos? E falar sobre o quê? Sobre os filósofos, o que? Empiristas, né? A gente já viu anteriormente os filósofos racionalistas. Os racionalistas dizem que todo conhecimento que provém da razão, certo? Inato, que o conhecimento já está em si, não necessitando pegar uma experiência de fora, né? Uma experiência. Certo? Eu vou falar nessa aula agora sobre John Locke, certo? Vai ser rapidinho a aula, porque são 3 filósofos, 3 aulas, né? Fica melhor para ensinar e para aprender, tá bom? Sim, vamos lá. O nome do filósofo que a gente vê aqui é John Locke, como vocês podem ver lá no livro, né? Ele diz o que? É um filósofo empirista. Empirista quer dizer experiência, né? Ele diz que a experiência é a base do conhecimento. Experiência é o quê? É o conhecimento que vem de fora, né? Que não está em mim, certo? Então, para os empiristas, as ideias são base do conhecimento, mas não são inatas. De onde elas vêm? E está dizendo o que aqui? Que as ideias, é, tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina é ideia, né? Mas ele diz que essas ideias, elas provêm de fora. Elas não são inatas, não já nascem com a gente. É claro que quando você internaliza essas ideias, é, o raciocínio produz mais coisas, né? Mais outro conhecimento, mas a princípio o conhecimento veio de fora. Imagina a mente com uma tela em branco que deve ser preenchida por ideias, ou seja, é como se fosse um quadro de escola sem nada escrito, né? Aí você vai lá e coloca as ideias. É assim como ele concebia a mente. Mas de onde vêm essas ideias? Ele dizia o quê? Da experiência sensível, ou seja, do que você vê fora do mundo, né? Ou seja, dos objetos externos, ou seja, a sensação externa que você pega do exterior, né? Do externo. Ou das operações internas de sua mente. Então, essas ideias que vinham de fora, elas não tinham ideias na mente. As ideias vieram o quê? Dessa sensação externa, mas na mente ela fez uma reflexão e transformou essas ideias em outras, né? Mas essas informações vêm de fora. Então, ideia é tudo que se assimila imediatamente pela percepção. O que você pensa, ou o que você aprende por meio da reflexão. O que você reflete é uma ideia. É Para terminar, é tudo que a mente se aplica ao pensar, certo? Tudo que você pensa é ideia. Ou seja, uma ideia veio de fora, ou através da reflexão, mas é uma ideia. E essas ideias, elas podem ser o quê? Classificadas como primárias e secundárias, né? Eles dizem que as qualidades primárias das ideias são o quê? Objetivas. Existem realmente nas coisas. São próprias dos objetos. Nada muda. Ou seja, como você vê um limão, que aí eu dei um exemplo do trigo, né? O que é a qualidade primária do limão é a solidez e a extensão. Você pode cortar ele, vai sempre ser um limão, certo? É o que você pode ver, tocar. Mesmo cortando ele, sempre será um limão. Já as qualidades secundárias, elas produzem sensações. E essas sensações não estão na coisa em si. Por exemplo, o sabor azedo do limão não é do limão. Não está no limão. Está no limão somente as qualidades primárias. Ou seja, é a solidez e extensão que você pode ver e tocar. Essas qualidades secundárias estão apenas na mente, certo? Exemplo de qualidades secundárias: cor, odor, sabor, certo? Essas qualidades não estão no objeto, certo? O que está dizendo? Que elas vêm apenas na mente. Aí o mesmo exemplo, né? Outro exemplo de qualidades primárias e secundárias é o limão, né? A qualidade primária dele é a extensão e solidez, certo? Você pode ver, mesmo que você corte ele, é do limão. Solidez, a extensão, quer dizer, o tamanho.
Já o gosto azedo, a ideia de azedo, não é do limão. É a nossa mente que produz essa qualidade, certo? Agora falando um pouco de ideias. Ideias e a realidade. Qual é o confronto entre ideias e realidade, né? Ideias simples são aquelas ideias sem mistura, que se apresentam de maneira clara e distinta na mente como a de unidade. Ou seja, é uma ideia, unidade. Você não pode dividir a ideia de unidade, né? Porque não será mais unidade. Ou de maciez, ou de dureza. Não pode ser dividida essas ideias. Como é que você vai dividir a ideia de maciez, né? Já as ideias complexas, elas podem sim ser divididas. Essas ideias complexas são fruto da combinação de ideias simples, como o quê? Como a dezena. A dezena é o quê? São 10 unidades, ou seja, a combinação de 10 unidades, certo? Formando o quê? Uma dezena. Por meio que da repetição. A combinação de 10 unidades. Mas o quê? Essas ideias complexas podem ser divididas, certo? Em ideias e unidades, certo? Agora a ideia simples não pode ser dividida. Aí só uma observação. A existência de coisas exteriores diferentemente de Descartes, que acreditava que a razão era a fonte do conhecimento, logo acreditava nas coisas exteriores e que através dela é que se obtém o conhecimento. Isso aí já ficou explícito no que já foi falado, né? Pois tá bom, pessoal, essa curta aula, na próxima semana a gente estuda Berkeley, certo? Tá bom, estudem.